A gente vai para a palavra do Senhor, vamos ver o que o Senhor tem nessa noite para nós, e nós queremos que tudo que vem dele é proveitoso, tudo é ensinável, tudo é para o nosso bem. Então, nesse momento que você abre o seu coração, que você abre a sua mente e que nada venha aqui tirar o foco da palavra do Senhor. Amém? Então, a palavra para nós nessa noite está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Capítulo 1. E a gente vai ler aqui o versos 6, tá bom? Capítulo 1, versículo 6. Diz assim para nós: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Vamos ler novamente aqui o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Coloco, Senhor, a minha vida à Tua disposição e apresento a vida de cada irmão, Senhor, que nessa hora está aqui, Pai, querendo ouvir a Tua voz, Senhor. Que Tu possa falar profundamente no coração de cada um, na mente de cada um. E que através, Senhor, da Tua palavra, Tu possa fazer algo sobrenatural na vida de cada um deles, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença de forma poderosa, Senhor. E que todo mal, Senhor, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque somente no Teu nome há poder, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos ao Teu senhorio e pedimos, Senhor, que somente a Tua voz, os nossos ouvidos e o nosso coração possam ouvir, e que a Tua palavra nós possamos guardar no nosso coração. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui, Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo. E Paulo ele estava dizendo para Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Em outras versões vai estar, não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras versões também vai estar, ou de uma mente sã. Amados, eu queria trazer para você, em Gênesis, aqui em Gênesis, se você puder abrir aí em sua Bíblia, Gênesis 3, ele vai falar algo bem interessante para nós aqui. Quando Deus pergunta aqui para Adão, aqui no versículo 9, ele diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Versículo 10. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja, eu quis ressaltar isso aqui para você porque no início das escrituras, aqui já se mostrou um medo, né? Só que aqui Adão e Eva, eles sentiram medo de Deus. E por que eles sentiram medo? Porque eles desobedeceram aquilo que o Senhor havia os orientado. E ali, quando eles comeram do fruto, ali os seus olhos foram abertos e eles viram a sua nudez e ficaram assustados. E aí foram se cobrir, foram se esconder quando ouviram ali os passos do Senhor. E quando o Senhor o chamou, ele deu essa resposta, dizendo que ficaram com medo, por isso resolveram se esconder. Sabe, o medo aqui, ele pode aparecer nas nossas vidas em situações mais assustadoras. Essa é uma verdade. E algumas situações da nossa vida, elas vão ser de fato assustadoras. E nós podemos aqui dizer algumas delas, como alguma mudança na sua vida, alguma mudança que você não esperava e de repente acontece do nada. Algumas decisões que você precisa tomar a partir de alguma coisa, né? É uma nova fase, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso saber o que eu vou fazer.
Por exemplo, os pré-adolescentes, quando saem da pré-adolescência, vai para a adolescência, o corpo vai mudando. Quando vai saindo da adolescência, vai saindo do ensino médio, você vai ter que escolher qual o curso você quer, né, cursar. E aí surgem várias dúvidas, e muitas delas, em algumas situações, assustam as pessoas. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Será que eu devo seguir aquilo que a minha mãe e meu pai estão dizendo para eu seguir, para eu fazer? Ou o que eu vou fazer agora? Então começa vários pontos de interrogações e isso chega a assustar, muitas das vezes, algumas pessoas. E aqui são decisões importantes porque vai ser para a sua vida inteira. Então por isso que isso costuma assustar e costuma gerar um certo medo. Pessoas também que têm medo de enfrentar o mercado de trabalho, de agora eu preciso trabalhar, como é que eu vou trabalhar, cadê o emprego, acabei, me formei e agora? Então várias coisas, várias situações surgem na nossa vida que nos assustam, que nos trazem medo. E aqui no medo nós podemos encontrar algo positivo. Mas como assim que eu posso encontrar algo positivo? Sim, nós podemos encontrar algo positivo em Deus. Sabe o quê? Coragem em Deus. É no medo que nós vamos decidir que decisão nós vamos tomar. Quais são as atitudes que eu posso tomar durante esse período? Nesse tempo de medo, eu preciso enxergar que existe uma saída. E muitas vezes eu não vou enxergar essa saída pelos meus próprios olhos, mas em Deus eu consigo encontrar essa saída. E aqui você pode fugir ou você pode enfrentar essa situação. De que forma? Você pode fugir da seguinte forma: se deixar paralisar pelo medo, ou seja, você vai deixando que o medo e o desespero assumam o controle da sua vida, assuma total controle daquela situação. Você vai deixar que isso comece a perturbar você. Você não vai enxergar nada porque você está tomado pelo medo, pelo desespero. Então tudo à sua volta começa a se tornar um tremendo caos, porque você não encontra saída, você só vê medo, você só vê desespero, você fica assustado, você fica oprimido. Então o medo, ele vai dar lugar ao pânico e também a outros sentimentos que virão para atormentar a nossa vida. Mas ao invés de você fugir, ficar paralisado pelo medo, deixar que o medo ele controle a sua vida, você pode optar por enfrentar. E de que forma você pode enfrentar? Você pode enfrentar pela fé em Deus. E esse aqui é o nosso escape. Essa aqui é a nossa saída, essa aqui é a estratégia que Deus dá para mim e para você. Aqui você pode enfrentar o medo, enfrentar essa situação, diversas situações que se passam na sua vida, que estão tentando te paralisar, que estão trazendo medo, né? Que estão te assustando. E você pode enfrentar ela pela fé, confiando verdadeiramente em Deus. Verdadeiramente em Deus e tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Amém? Então, só assim você e eu poderemos receber da graça de Deus, receber dele a sua graça, a sua paz. Só assim nós podemos receber de Deus a paz. E essa paz nós sabemos que não é aquela paz que o mundo pode nos dar. Mas não. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que nos traz, que nos tranquiliza. E essa paz, essa graça maravilhosa do nosso Deus, o que ela vai fazer? Ela vai expulsar, exatamente, ela vai expulsar o medo para bem longe da sua vida. Perceba que nós sabemos que a paz, ela não é uma ausência de luta. Não, o nosso Deus, ele guerreia as nossas guerras. A paz, ela não vai nos ausentar de estar em lutas, de passar por lutas de forma alguma. Mas ela é o quê? Uma firme confiança que nós podemos ter no Senhor. Exatamente, que nós podemos ter no Senhor Jesus. É o que está aqui na palavra. Independente das circunstâncias, nós podemos confiar no Senhor Jesus.
e saber que Ele é a paz, que Ele é quem guerreia as nossas guerras. Sabe, aqui Paulo, ele escreveu essa carta para Timóteo dizendo várias coisas aqui para Timóteo, né? Ele se alegrava com a vida de Timóteo. Mas aqui ele disse, olha Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Então esse é um cuidado que nós devemos ter. Aqui ele estava dizendo para Timóteo, esse é um cuidado. Esse é um cuidado para nós também. Deus, ele não nos deu um espírito de medo, não. Mas ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, o medo, ele só vai sair através do amor. Lembra o que diz lá a palavra? O amor lança fora o medo. Quem é o amor? É o nosso Deus. O nosso Senhor, Ele é o amor. Aqui em 1 João ele vai dizer assim, no capítulo 4, no versos 18, ele vai dizer, no amor não há medo. Perceba isso. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O verdadeiro amor, o perfeito amor, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então nós precisamos entender que o perfeito amor, ele expulsa o medo. Sabe, o perfeito amor é o nosso Senhor Jesus. Então se você permitir deixar que o Senhor Jesus ele entre na sua vida, ele tome total controle da sua vida, você pode ter a certeza que o medo ele não vai continuar aí dentro do seu coração. Não vai. Queridos, nós sabemos que nesse tempo está sendo muito difícil para muitas pessoas. Algumas exceções existem, pessoas que não estão respondendo de tal forma, com medo, assustada, não. Elas estão ali, plenamente confiantes no Senhor e graças a Deus por isso. Que Deus preserve, continue preservando as emoções, a vida dessas pessoas. Mas existem pessoas que estão vivendo hoje de forma terrível. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que vivem em crises de ansiedade, pessoas que estão criando ali um cenário de pânico, de medo, pessoas que estão caindo em depressão, pessoas que dormem, acordam e não vejam sentido, pessoas que não conseguem encontrar a saída, não conseguem ver o sentido para elas continuarem vivas, pessoas que não conseguem ter paz, ter tranquilidade. Pessoas que estão doentes, sabe? Estão achando que estão doentes por questão mesmo da saúde física, mas não. São questões emocionais, psicológicas que estão ali, refletindo no seu corpo físico. E nós temos visto vários ensinamentos esses tempos, uma série de mensagens sobre ansiedade que está sendo trazida aqui no culto de domingo e está explicando isso de forma esplêndida, para que nós possamos entender e aprender a lidar com isso e identificar. Mas o medo, amados, ele está sendo muito grande. Muitas pessoas não conseguem parar de chorar. Muitas pessoas estão tristes, estão desanimadas, estão abatidas, estão querendo entregar os pontos. Mas o nosso Deus, ele traz na sua palavra, ele nos garante, ele nos mostra remédios que vão funcionar plenamente para a nossa saúde. Sim, para a nossa saúde. Deus, ele traz aqui palavras para nós. Eu queria separar apenas 5, mas não se restringe a somente isso. Eu queria trazer para você aqui 5 palavras que estão na Bíblia para que eu e você venhamos superar o medo. Superar o medo. Você pode dizer, mas eu não preciso porque eu não estou com medo. De repente você pode vir a sentir um dia. Pode não ser agora, mas de repente o medo ele pode bater na sua porta. E você vai ligar isso aqui, vai lembrar disso aqui. Amém? Eu queria falar para você aqui que nós já falamos no início, que nós podemos encontrar coragem em Deus, né? Nesse tempo que você está com medo, de repente você se encontra com medo, saiba que nesse medo você pode encontrar
coragem em Deus para superar o medo. E aí você não vai permitir que o medo te paralise, porque é isso que o espírito de medo ele quer, nos paralisar. Nós sabemos que em momentos da nossa vida o medo ele funciona como de forma que você pode ter um receio, para te prevenir de algo pior, né? Então, por exemplo, a psicologia ela vai dizer, aqui eu anotei para você, ela vai dizer o seguinte sobre o medo. Podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação à pessoa, a uma situação ou a algum objeto. Esse medo ele é pessoal, o que quer dizer que o que assusta um, ele pode ser indiferente de outra pessoa. Então perceba que às vezes o seu medo vai ser diferente do meu. Por exemplo, eu tenho pavor, eu tenho medo de rato. Você pode estar até rindo aí, né? Mas tem gente que tem medo de grilo. Eu não vejo problema nenhum no grilo. Eu não vejo problema nenhum numa barata, numa aranha, mas num rato. Gente, se eu ver até uma cobra, eu não vou ter medo dela como eu tenho medo de rato. Vocês não têm noção disso. Então, o que causa um medo tremendo para mim pode não ser o seu. E assim vai, porque cada um responde diferente, cada pessoa é diferente uma da outra. Mas o medo, a sensação, ela é igual para todos. Amém? Então aqui eu queria destacar para você a primeira palavra que pode nos ajudar a superar o medo. Veja que tudo está na palavra de Deus. Salmos 56, capítulo 3, Salmos 56, versos 3 e 4. Anote aí na sua Bíblia, anote aí, grife aí, para que você coloque aí, para que você comece todos os dias a ler, a meditar na palavra do Senhor. Diz assim lá em Salmo 56, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Veja o que esse coração que essa alma está declarando. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, não é? Em Deus, cuja palavra eu louvo. Olha só, em Deus eu confio e não temerei, não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O que o mortal pode fazer? Nada diante do nosso Deus? Nada. Se eu confio no Senhor, se eu louvo a Deus, se eu estou com Ele e eu sei que Ele está comigo, quem mais pode fazer mal maior do que eu? Ninguém. Porque o nosso Deus é poderoso. Amém? O nosso Deus é maravilhoso. O que eu preciso? Confiar, louvar ao nosso Deus. Amém, queridos? Então, aqui quando ele diz que Deus é maior, esse salmo ele está falando que Deus é maior, maior do que todas as coisas, maior do que todos os problemas, maior do que todas as doenças, do que todas as enfermidades. O nosso Deus é maior. Então, Ele é maior do que todos os perigos. Por isso eu e você não precisamos ter medo, não precisamos temer o mal algum, porque o nosso Deus, Ele é maior. Ele é maior do que todo perigo. Então tudo de ruim, preste atenção, tudo de ruim que pode acontecer neste mundo não supera o poder do nosso Deus, não supera a grandiosidade do nosso Deus. É isso que ele está falando aqui para nós. Não se compara à glória eterna, a glória eterna que o nosso Deus quer nos dar. A glória da eternidade, queridos. Nada aqui nessa terra se compara à glória da eternidade com o nosso Deus. Amém? Então, essa é a primeira palavra aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Quando você estiver com medo, confie em Deus, porque Ele é maior. A segunda palavra aqui que vem para nós é que está lá em Salmos 23, versos 4, muito conhecido. Ele fala: mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha só, essa palavra é maravilhosa. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? É que Deus protege. Nós acabamos de ver que Deus ele é maior.
E agora nós sabemos que o nosso Deus, ou nos relembramos que o nosso Deus, ele protege. Exatamente. Aqui o salmista estava dizendo, olha, mesmo, ele não estava nesse vale. Mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque ele disse, pois tu estás comigo. Deus não estaria somente lá. Ele tinha certeza que Deus estava com ele em todo o tempo. Por isso que mesmo que se ele passasse por aquele vale de trevas e de morte, ele sabia que Deus estaria com ele. Que Deus também estaria lá com ele. Porque Deus o protegerá. Deus não ia tirar ele daquela situação de passar pelas trevas, não. Mas Deus ia fazer o quê? Deus ia passar junto com ele. Por isso, ele podia estar confiante no seu Deus, que é aquele quem protege. Amém? Aqui vai falar também Deuteronômio 31:8. Você pode ir anotando aí. Aqui a palavra vai dizer o seguinte: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Olha só, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não tenha medo, não desanime. Está aqui na palavra do Senhor. Viu só como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Aqui quando ele falou antes que Deus, ele está afirmando que Deus protege, aqui ele está dizendo que nós não vamos estar na luta sozinho, né? Nós não vamos estar na luta sozinho porque o nosso Deus está conosco, está nos protegendo e estará nos ajudando a superar as nossas dificuldades. E aqui, quando ele fala em Deuteronômio 31:8, ele está dizendo que Deus nunca abandona. Deus, ele nunca nos abandona. Ele nunca. Essa é uma afirmativa do nosso Deus, é uma garantia que o nosso Deus deixa para nós em sua palavra. Ele diz, não tenha medo, não desanime, porque o nosso Deus nunca nos abandonará. Você pode olhar para o lado e não ver ninguém. Você pode não ver apoio de ninguém. Muitas vezes as pessoas dentro aí da sua casa não vão entender os seus sentimentos, o que você está passando. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele nunca nos abandona. Então não esqueça disso, não tenha medo. Ele diz para nós aqui, olha, o próprio Senhor irá à sua frente, é como escudo, Deus está conosco. Ele vai à nossa frente e estará com você. E ele diz, ele nunca o deixará. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Por isso ele diz, ele faz uma afirmação, não tenha medo, não desanime. Essa é a palavra encorajadora do nosso Deus para nós nessa noite. Saiba você que Deus, ele jamais vai te abandonar. Ele jamais, você não está sofrendo aí sozinho, você não está chorando sozinho, você não está sentindo esse sentimento, esse turbilhão de sentimento no seu coração, de medo, de pânico, de susto, sabe, de terror, sei lá. Não sei, você é melhor do que ninguém sabe. Cada um é de um jeito. Mas o que Deus está dizendo para nós é que ele jamais nos abandona. E ele diz, olha, não tenha medo, não desanime, continue firme, continue confiando no seu Deus. Amém? Deus, ele não vai deixar, ele não vai nos deixar na mão, não vai. Não é aquele tipo de pessoa que acertou algo com você. Não, pode confiar, eu vou estar lá. Não te preocupa, eu não vou te abandonar. Que isso? Eu sou seu amigo, eu sou, sabe? E quando chega na hora, a pessoa te deixou na mão, né? Muitas vezes isso acontece conosco. A gente confia, a pessoa fala, sabe, ali, dizendo que não fica preocupado, pode deixar, eu vou estar lá nesse horário, eu vou estar lá, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou ajudar de alguma forma. E quando chega na hora, você confiando naquela pessoa, confiando que isso de fato ia acontecer, chega na hora, você se dá ali que a pessoa não foi, não cumpriu e você fica na mão. Né? Quantos de nós já passamos por isso? Mas o nosso Deus, em todo tempo, o nosso Deus, o Criador do universo, ele está conosco. Esse não falha, ele não desampara, ele não mente e ele é fiel até o fim. Amém? Outra palavra aqui que fica para nós é que Deus, ele vai falar aqui em João 14:27, ele vai dizer o seguinte: deixo a paz a vocês. Olha só.
deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. A paz do nosso Deus dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não, não é de qualquer forma. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Viu? O nosso Deus, ele está afirmando isso para mim e para você. Ele deixa a paz dele para nós. Não é a paz do mundo, não é aquela sensação de tranquilidade momentânea, não é isso. É uma paz em que eu vou ter tranquilidade, eu vou conseguir olhar, enxergar e ver saída, continuando ali, passando por algumas situações difíceis, ainda continuando vendo o cenário do mesmo jeito, mas eu vou ter paz no meu Senhor, porque eu sei que Ele está vivo, que Ele está comigo, que Ele não me abandona, que Ele não vai me deixar. Então, quando eu entendo isso, querido, Deus ele começa a dizer, olha, não se perturbe o coração, não perturbe o seu, não se deixe, sabe? Não se deixe, não se perturbe o seu coração, diga para sua alma, não tenha medo, não tenha medo. É isso que ele está falando aqui para nós. E aí, quando ele declara isso, o que isso significa? Que mesmo na situação mais assustadora que talvez você esteja passando agora, na situação mais assustadora, sabe? Você pode encontrar paz. Você pode encontrar paz em Jesus. Não é no mundo, não é nas pessoas, mas é em Jesus. Somente no nosso Senhor. Somente no nosso Senhor. Ele vai nos ajudar a ver a situação de forma clara. E a partir do momento que eu consigo enxergar a situação de forma clara, eu vou conseguir o quê? Tomar uma decisão certa. E qual é a decisão certa? Talvez na situação agora a gente não tem poder para trazer a cura, por exemplo, né? Dessa pandemia, desse vírus. Mas eu posso respirar. Eu posso me acalmar e eu posso declarar que na minha vida quem reina é o Senhor. Na minha casa quem reina é o Senhor. Eu posso ter entendimento que a decisão certa talvez que eu precisa tomar nesse momento é de orar. É de chegar aos pés do Senhor. É de me entregar ao Senhor totalmente sem reserva alguma. Assim como aquela mulher ali derramou aquele vidro de perfume aos pés do Senhor, todo ali, sem reserva nenhuma, assim. Talvez seja essa a decisão que nós precisamos tomar nesses dias, sabe? De chegar ao Senhor sem reserva nenhuma, nos entregar por inteiro, totalmente, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou totalmente dependente do Teu amor. Eu quero estar contigo, eu não quero mais ter medo, eu não quero sentir medo, não, pelo contrário. Senhor, me dá a visão do alto, eu quero ter entendimento daquilo que eu preciso fazer, eu quero fazer conforme a Tua palavra, eu quero ter equilíbrio, eu quero ter uma mente sã. Amém? Talvez seja isso. E Deus levantar você como alguém para orar pelas vidas, não orar somente pela sua vida, mas daí Deus vai começar a te usar, sabe, para outras pessoas, para outras famílias, para ajudar outras pessoas que precisam. Porque nós encontramos a paz que Deus nos deu. Amém? E aqui, queridos, o último ponto dessas palavras aqui que nos ajudam a superar o medo nesses tempos difíceis é aqui em 2 Timóteo, que a gente leu aqui no capítulo 1, no versículo 7, quando ele diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder e de equilíbrio. Maravilhoso, essa palavra é maravilhosa, porque, olha, é natural a gente sentir medo. Nós somos seres humanos, né, de carne. É natural o medo bater ali, a gente de repente se assustar, mas, sabe, nós precisamos ter entendimento que nós não devemos ser dominados pelo medo. Não, ainda que nós venhamos sentir o medo. Mas, medo, você não pode me dominar, você não pode dominar a minha vida de forma alguma. E Deus nos dá poder para isso. Sim, Deus nos dá poder para enfrentar os medos e viver de forma equilibrada. Ele diz aqui na palavra.
Aí você pode dizer, como assim que Deus me dá poder? Ele nos dá poder, porque aqui quando ele diz, olha, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Amados, isso é ousadia. Poder é ousadia de fazer algo que ninguém teria coragem de fazer. De enfrentar um gigante quando ninguém teria coragem de enfrentar. Você lembra da história de Davi? Davi, quando ele foi ali, Davi até então estava escondido ali, cuidando das ovelhas, né? Cuidando ali das ovelhas do seu pai. Era um pastor de ovelhas, então todo tempo ele estava bem distante, mas não distante de Deus. Essa é a diferença. Nós podemos estar hoje distante das multidões. Nós podemos não estar juntos na casa do Senhor, mas jamais distante do nosso Deus. Jamais. Eu lembro de um post que colocaram no Instagram, acho que muitos já viram, quando Satanás dizia assim, olha, eu fechei todas as igrejas. E Deus disse, não, pelo contrário. Eu abri várias igrejas. Em várias casas existe uma igreja hoje. Quantos lugares, quantos lares aqui na nossa casa, na sua casa, nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos tirando um momento para ler a palavra, para orar juntos, para louvar juntos ao Senhor. Quantos de nós estamos fazendo isso? Não é? Aqui em casa, toda noite tem um ritual aqui, que a Radassa, se não fizer isso, tem que ler a palavra dela, Sansão e Samuel. Depois tem que louvar, celebrar. Ela fala celebrar, tem que ser 2. Ela gosta desses 2 cânticos de celebrar. E aí tem a oração do Papai do Céu. Então, quantos de nós, Deus ele abriu igreja em nossas casas? Nós que muitas vezes antes não tínhamos o costume de nos reunir como família e ter um culto doméstico, ter um discipulado em família, ter um momento de louvar e agradecer, apenas agradecer ao Senhor. E Deus fez, nos proporcionou isso. Então nós precisamos perceber que nesse tempo a questão não é só medo, não é só desespero, não, é poder de Deus. Nós podemos ver Deus cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. Amados, nós precisamos ter o entendimento que se Deus tem um propósito na nossa vida para cumprir ainda, Ele vai cumprir. E nada pode impedir, porque o nosso Deus ele é maior. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele nos protege. O nosso Deus, ele nos dá paz. O nosso Deus, ele nos dá coragem. Por isso, Deus, ao invés do espírito de medo, Deus, ele quer colocar em você um espírito de ousadia, de poder. E Ele quem dá esse poder para nós. Então, em nome de Jesus, que você receba isso na sua vida agora. Que você comece a declarar na sua vida agora o poder de Deus sobre a sua vida. Espírito de ousadia sobre a sua vida. Amém? O amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. O equilíbrio do Senhor sobre a sua mente, sobre a sua vida, para que você possa ter uma vida equilibrada. E não descontrolada pelo medo, pelo pânico, pelo desespero, pela ansiedade, pela depressão, não. Mas sim, totalmente coberta, totalmente dominada pelo poder do nosso Deus. Do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Pra gente já indo pro final. Lembra ali quando Davi estava ali escondido, né, no pasto. E de repente ele se viu perante o gigante e todos, a multidão ali, todos estavam fugindo do gigante. Mas Davi, um garoto, um menino, pequeno, totalmente improvável, totalmente incapaz para aquilo ali. As pessoas achavam, mas Deus sabia que ele era a pessoa que podia fazer aquilo, porque ele tinha Deus. E ele disse aqui na palavra, veja, ele disse aqui pra gente já encerrando, amados. Ele fala o seguinte, olha, Davi disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Ele continua: saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe, Davi ali, qual foi a arma de Davi? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derrubou o gigante que se levantou contra o povo de Deus. Derrubou o gigante diante dos pés de Davi, um pequeno garoto, mas que tinha muito relacionamento com Deus, que buscava Deus, que se preocupava em estar presente, sabe, de cantar, de falar com Deus, de abrir seu coração a Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Então, o que nós podemos levar hoje, nessa noite dessa palavra? O que Deus está dizendo para nós: não deixe o medo te dominar. Expulsa o espírito de medo da sua vida. Tome esse cuidado. Tem muita gente, queridos, que nunca teve um relacionamento sério e profundo com o nosso Senhor Jesus, porque não entendeu que não é por medo que se deve construir um relacionamento com o Senhor, mas é por amor. É por amor. Então, que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor real, verdadeiro, por amor a quem Ele é. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso, que você possa entender que a palavra do Senhor, ela é o Evangelho de Jesus, ele traz paz, ele traz boas notícias. E as boas notícias, quando você leva uma boa notícia para alguém, ela não traz um peso sobre essa pessoa. Você já viu chegar uma boa notícia para você e vir como peso? Não. Pelo contrário, ela tira o peso, ela tira o jugo. Ela alivia, ela tira, sabe? Ela alivia o cansaço. Ela alivia aquele que está cansado e aquele que está oprimido. Por isso você precisa estar dominado pelo Espírito de Deus. Você precisa estar dominado pelo Espírito do Senhor. Não deixe que o medo ele te segue. Não deixe que o medo ele faça você não ver a esperança. Não deixe que o medo ele te segue a ponto de você não enxergar absolutamente nada. Não permita isso. Não deixe que o medo tire de você um cenário, sabe, de paz, de misericórdia e amor que vem do nosso Senhor. Não deixe que o medo tire isso. Não deixe. Não deixe, queridos. Deus, ele ama a sua vida. Amém? Porque quando você permite que o medo ele te paralisa, você começa a ter assim na sua vida um impedimento de viver coisas maravilhosas com o Senhor. Você é impedido de viver os melhores dias da sua vida com o Senhor. E é isso que o inimigo ele quer. Ele quer colocar em nós um medo que nos paralise, que nos domine, que nos atormente, para que nós não venhamos enxergar as maravilhas que o Senhor tem para nós, para que nós não venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós ainda nesses dias. Então perceba isso, reflita sobre isso, amém? Deus ele só quer que você o ame e se entregue de verdade a Ele. Que você entregue a sua vida por completo. Que Ele tenha o controle da sua vida por completo. É somente isso que o nosso Deus Ele quer, Ele espera de mim e de você. Então, não fique com medo. Não fique com medo. A paz, se você entender aqui o que Paulo disse a Timóteo, ele disse: ei, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, não. Se você entender o que ele disse aqui, você vai entender que Deus, ele não nos deu o espírito de medo, mas ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, se nós entendermos essa realidade, essa verdade aqui na Bíblia, nós vamos entender que no meio de qualquer problema, de qualquer situação, nós teremos sempre alguém para olhar e para seguir, que é Jesus. Somente Jesus. Aquele que é o Verbo
amar. Aquele que é o Verbo, que através do amor, ele expulsa todo medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Então, se você deixar Deus ocupar aí o seu coração, consequentemente, o medo ele vai ser expulso daí de dentro. Amém, queridos? Essa era a palavra de hoje para a nossa vida. Que você possa refletir sobre ela, que você possa continuar meditando na palavra do Senhor. Nós poderíamos falar outras coisas aqui, teria muitas outras coisas para falar para você. Mas eu queria que você, nessa noite, deixasse o medo embora da sua vida. Expulse o medo do seu coração, expulse o medo. E deixe Jesus controlar toda a sua história. Deixe Jesus apenas assumir o controle total da sua vida. Deixe, sabe, que Jesus, que você comece a partir de hoje a viver os planos do Senhor para a sua vida, que você comece a viver o sobrenatural, o extraordinário na sua vida. Comece a viver nessa hora, comece a viver a partir daqui aquilo que Deus quer revelar a você. Comece a chegar a Ele, comece, sabe, em nome de Jesus, que você possa declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre outras vidas também. Em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus.